Brasil, a escravidão contemporânea ainda acorrenta milhares de homens, mulheres e crianças ao trabalho degradante, muitas vezes forçado, com jornadas exaustivas, servidão por dívida e remuneração muito abaixo do que a mínima determinada por lei. Desde 1995, quando a existência do trabalho escravo foi assumida pelo governo brasileiro, órgãos oficiais foram criados, planos nacionais foram elaborados e houve também mobilização e ações da iniciativa privada e da sociedade civil para combater esse mal que açoita a dignidade. Debater caminhos necessários para abolir definitivamente o trabalho escravo no Brasil é defender um direito fundamental do ser humano, a liberdade. É também participar da construção de um país mais igualitário, mais solidário, mais responsável, mais cidadão. Por isso, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute um grave problema social que persiste em pleno século XXI, o trabalho escravo. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Antônio Lucas Filho, que é diretor da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Zilda Márcia Gricoli Iocoi, doutora do Diversitas, ou Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP, Universidade de São Paulo. Cláudio Pucci, deputado federal pelo PT do Pará, autor do requerimento de criação da CPI Frente Parlamentar pela Erradicação do Trabalho Escravo e também professor da Universidade Federal do Pará. Muito bem-vindo, deputado. E Luiz Alexandre Faria, auditor fiscal do trabalho no Programa de Erradicação do Trabalho Escravo Urbano de São Paulo. Bem-vindos a todos. Obrigada. No ano passado, foram resgatadas da condição de condições análogas ao trabalho escravo cerca de 2.300 pessoas. Os dados foram divulgados pela ONG Repórter Brasil junto à campanha nacional do combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra. Eles mostram redução de 24% no número de trabalhadores libertados em relação a 2010. Na opinião de vocês, essa redução de índice significa que tem menos trabalho escravo ou a gente resgatou menos? Ela indica algum avanço e algum caminho para a erradicação do trabalho escravo? Bem-vindos de novo. Vou começar com as damas, né? A gente recentemente comemorou o Dia Mundial da Mulher, no dia 8 de março, não é isso? Isso mesmo. Então, doutora Zilda, bem-vinda de novo à TVT. Obrigada. Já esteve conosco uma outra vez. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que a programação é sempre muito útil, muito importante para quem trabalha com as questões sociais, as pendências sociais, que o nosso país tem muitas, né? E eu digo a você que nós resgatamos poucos, mas o processo de renovação do trabalho escravo, quer dizer, novas pessoas chegando e sendo submetidas à condição degradante, é muito contínuo, especialmente nos fluxos migratórios. Novos fluxos migratórios no Brasil. Muito altos fluxos migratórios no Brasil, onde as pessoas são apreadas já no lugar de chegada e encaminhada por gatos, coiotes, como chamam os latino-americanos, para locais de trabalho onde a liberdade é impedida muito rapidamente. Retirada dos documentos, ameaça de delação à Polícia Federal, prisão das pessoas que não portam nenhum dinheiro, porque já perderam o dinheiro todo no processo, alimentação precária, crianças amarradas no pé das oficinas de costura. E ainda temos também escravidão no trabalho rural, não nos esqueçamos disso, apesar da imensa luta, não é, pela regularização do trabalho nas frentes rurais, ainda temos escravidão rural, muito trabalho rural ainda como trabalho escravo. Deputado Cláudio Pucci, que é o propositor de uma CPI que foi aprovada, deve começar, acabou de começar também, não é? Bem-vindo de novo. Eu gostaria que você nos dissesse como definir o trabalho escravo e, na verdade, qual é o limite para o telespectador compreender. Eu mesmo tinha dúvida sobre isso e, antes da gente entrar aqui na gravação, vocês estavam me explicando. Qual é o limite? Onde termina um trabalho simplesmente precário, que já não é pouco, é ruim, né? Mas um trabalho precarizado, etc., e começa o trabalho em condições análogas ao trabalho escravo ou o trabalho escravo propriamente dito? Boa noite, é um prazer estar aqui. O trabalho escravo está tipificado no Código Penal, artigo 149.
e depois foi alterado por uma lei em 2003, a Lei 10.803. Basicamente, envolve cerceamento da liberdade, cerceamento explícito ou tácito através de dívidas, é muito típico no mundo rural, onde os gatos aliciam trabalhadores em condições precárias, levam para as fazendas, eles só têm de onde comprar do famoso barracão, que é administrado por esse gato, esse feitor moderno, e o que eles ganham com o trabalho, sem nenhuma formalização, nunca é suficiente para pagar a dívida contraída no barracão. Portanto, eles não têm, a partir daí começa o cerceamento, inclusive com o uso de armas e tudo mais. Então a tipificação é cerceamento à liberdade e foi ampliada por essa lei de 2003 com o trabalho degradante, a degradação do trabalho, né? Sem o respeito mínimo à legislação trabalhista, seja por salários muito abaixo do mínimo, sem acesso à água potável. Quer dizer, condições mínimas de trabalho. Condições mínimas não de trabalho, de respeito de vida. Eu acho que esse é o limite. Nós estamos fora simplesmente da tipificação de trabalho, digamos, precário, né? Um trabalho temporário, um trabalho de um jovem que recebe muito pouco, ou da mulher que recebe, eventualmente menos, recebe sempre menos, 30% para a mesma escolaridade no Brasil e no mundo, menos do que um homem. Isso é um trabalho precário. Precário, injusto, um trabalho degradante, não ter água potável, não ter direito a sair do trabalho, estar endividado, não ter formalização nenhuma, estar ameaçado com armas. Isso é o trabalho escravo. E o Brasil reconheceu a existência do trabalho escravo a partir de 95, o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois o presidente Lula. Temos 2 planos nacionais de erradicação do trabalho escravo, temos o trabalho heróico dos auditores fiscais do trabalho, temos a parceria com o Ministério Público do Trabalho, temos uma frente parlamentar pela erradicação do trabalho escravo na Câmara, temos uma subcomissão permanente no Senado Federal de combate ao trabalho escravo e agora temos uma CPI. Ou seja, nós avançamos, mas os avanços ainda não foram suficientes para acabar com essa chaga que nos envergonha num país que vai ser a 5ª economia mundial em breve. Então, portanto, é preciso fazer uma pressão política, porque aqueles que continuam se beneficiando do trabalho escravo na cidade e no campo estão lá no Congresso dizendo que o trabalho escravo não existe, que é um exagero. São os mesmos que reclamam dos impostos e não pagam os impostos, são os mesmos que reclamam da fiscalização do IBAMA e estão desmatando a Amazônia, são os mesmos que estão escravizando as pessoas degradando, e reclamando e culpando o termômetro pela febre, culpando o Ministério do Trabalho por fiscalizações excessivas, quando eles poderiam tratar seus trabalhadores com alguma dignidade. Por isso, a CPI. Ok. Alexandre, vou aproveitar esse gancho que o Cláudio, o deputado, nos deu agora, e você estava também nos contando que o Ministério do Trabalho, que é o órgão responsável por fiscalizar, através dos auditores fiscais do trabalho, estabeleceu categorias pelas quais, são 7 categorias, você nos dizia, não é isso? Eu queria que você nos contasse categorias que tipificam o trabalho escravo em loco, no meio urbano ou no meio rural. Por favor, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite em nome do Ministério do Trabalho, mas queria fazer um comentário sobre o número que você colocou no início, por favor, sobre a redução do número de trabalhadores resgatados no campo, no meio rural. Eu quero acreditar, não sou um especialista sobre o trabalho escravo no campo, milito na área urbana, como eu te disse, mas eu quero acreditar que espero que seja algum efeito da ação punitiva do Estado e dos outros órgãos de controle social, né, nessa chaga do trabalho escravo no meio rural. Ao mesmo tempo que você traz esse número de diminuição de resgates no campo, você tem um número nas cidades que era de 0 de resgates até 2010 e passou a 150 trabalhadores resgatados no meio urbano no mesmo ano de 2011. Há casos que assombram a opinião pública, porque envolvem marcas, inclusive famosas e ligadas à classe média, etc. A gente teve casos de uma marca de roupas multinacional espanhola, de origem espanhola, que é a Zara, recentemente. Aqui na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos gravando em São Bernardo do Campo, e aqui ao lado, na Avenida Paulista, no centro nervoso econômico da cidade de São Paulo, foi constatado trabalho escravo por uma construtora prestando serviço a um grande hospital de São Paulo, o Hospital Oswaldo Cruz, não é isso? Correto, correto. São as 2 atividades que hoje são mais epidêmicas nessa ocorrência no meio urbano, né? A cadeia do vestuário, né? As roupas, e aí a gente tem
fatalmente grandes grifes, grandes varejistas do mundo do vestuário, do mundo da moda. Esse mundo que é tão glamuroso traz também, por outro lado, essa chaga, essa mácula tão grande que é a mácula do trabalho escravo. E a outra atividade que tem muito problema é a construção civil. E aí, na cadeia do vestuário, o trabalhador estrangeiro, que é trazido para o país justamente para ser superexplorado, e na construção civil, em geral, trabalhadores vindos ou do interior de São Paulo ou do norte e nordeste brasileiro. Mas, estrangeiros bolivianos ou estrangeiros sul-americanos? Sul-americanos. Ou latino-americanos, né? Porque agora haitianos, não. Em geral, sim. Estamos começando a receber denúncias de haitianos que estão entrando nas redes de tráfico de pessoas para ser alocados na construção civil em condições degradantes de trabalho. Mas queria responder sobre as modalidades, né, que o Ministério do Trabalho hoje, durante a auditoria, até para dar segurança jurídica para a sociedade, de que durante uma fiscalização eu tenha claro aquilo que é uma mera irregularidade trabalhista e aquilo que é o trabalho em condição análoga de escravo. O Ministério do Trabalho, em outubro de 2011, editou uma instrução normativa que para a fiscalização é lei, é obrigação, e que estabelece 7 ocorrências que durante uma fiscalização obrigam o auditor fiscal do trabalho a dizer: aquilo é trabalho em condição análoga de escravo, você deve resgatar, você deve lavrar o auto de infração, você deve emitir a carteira de trabalho para aquele trabalhador, independentemente de situação migratória, enfim, deve abrigá-lo num local seguro, emitir carteira de trabalho e emitir a guia do seguro-desemprego. As modalidades são basicamente 7. O trabalho forçado, que não Você vai enumerar para a gente, então. Isso, o trabalho forçado ele não é exatamente aquele trabalho com aquilo que a gente tem no imaginário, né, histórico, do açoite, do chicote, mas ele é um trabalho para o qual aquele trabalhador não se ofereceu espontaneamente, essa é a definição clássica de trabalho escravo. Então, as falsas promessas de trabalho na sua origem estão incluídas e são a modalidade mais clássica de trabalho forçoso ou forçado, né? A jornada exaustiva, a identificação do auditor fiscal do trabalho de uma jornada exaustiva, ou seja, aquela jornada que não é só uma jornada de 12, 13, 14 horas, é uma jornada que exaure as forças humanas. As condições degradantes, que são aquelas condições que são abaixo da condição humana. Então, são condições de falta de água potável, como o deputado mencionou. Vou citar casos práticos, casos que estão até em curso agora. Trabalhadores dormindo no meio de infestação de percevejos, de ratos, dormindo ao relento, dormindo no chão. A restrição à locomoção do trabalhador em virtude de dívida. O cerceamento do transporte, que pode ser, como no caso do meio rural, levar o trabalhador para um local sem acesso qualquer aos meios de transporte públicos. Ele não tem como sair dali? Ele não tem como sair dali. Ele pode sair? Pode sair para onde? No meio daquele deserto, no meio da floresta, no meio da fazenda. E no caso do meio urbano, é aquele trabalhador, principalmente o trabalhador que vem de áreas muito pobres, da Bolívia, do Peru, do Paraguai, que chega aqui muitas vezes falando... Não falando nada de português, muitas vezes não falando nem espanhol. Nem o espanhol, como muitos casos a gente encontra, e ele coloca ele no meio de uma comunidade, um local extremamente pobre, no meio da periferia de São Paulo. Para onde ele vai sair? O sexto é a vigilância ostensiva e o sétimo, a retirada dos documentos do trabalhador, que acontece muito com o latino-americano quando se retira dele. Se retém, fica... Justamente para que ele se sinta com medo, acuado, para não fugir da oficina de costura. Lucas, eu quero colocar o Lucas ainda para falar nesse primeiro bloco. A CONTAG, quer dizer, inclusive vem organizando movimentos de trabalhadores assalariados e tal, e tem questões com relação ao trabalho escravo. Gostaria que você, então, trouxesse a posição da CONTAG para a gente. Primeiro, aproveitar para saudar o nosso deputado, que é de um estado onde o trabalho escravo ele bate recordes, né? Recordes ruins, mas infelizmente isso acontece no Pará. Saudar ele por quê? Porque ele foi autor de uma propositura que criou a CPI. Quer dizer, isso é muito bom, você ter parlamentar que tem coragem de enfrentar esse tema dentro do Congresso Nacional. Nós estamos falando no meio rural, quando a gente fala do meio rural, e aqui eu vi vocês falando, bom, mas no meio urbano agora, coisa que não acontecia no rural está acontecendo no urbano. Não se esqueça que com o crescimento econômico e com a mecanização no campo, trabalhadores rurais estão vindo para a cidade. E os gatos estão vindo também. Tem uma coisa que a gente tem debatido com o governo e dito o seguinte: nós não queremos, nós trabalhadores rurais,
queremos fazer uma recolocação dos trabalhadores que estão perdendo o emprego na mecanização, esses assalariados, no meio rural e não no meio urbano. Porque o que sobra para trabalhador rural analfabeto sem capacitação? A construção civil. E na construção civil, as situações de trabalho, as condições de trabalho não são melhores do que do campo não, tá? Nós estamos falando aqui o quê? De 15 milhões, 15,7 milhões de trabalhadores no campo. Desses, nós temos aí 4,8 que são assalariados rurais. É aquele que trabalha no campo, precisa do emprego para sobreviver. Ele mora na cidade, todo dia trabalha na roça e volta à noite para dormir na cidade. Esse trabalhador, desses aqui, só 1,6 tem carteira assinada. 3 milhões e 200 mais ou menos não tem carteira assinada. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma informalidade de 70%. Ou seja, é um campo de vulnerabilidade enorme. Exatamente. Né? E aonde se dá o trabalho escravo? Aí é bom que a gente tenha um mapa desse negócio, é interessante. São nordestinos que vão trabalhar ou na região norte, aí a região norte ela tem duas coisas na região norte. Ela tem gente para oferecer para migrar para o sudeste, centro-oeste, para o sul, mas ela também tem gente que vai do Maranhão para a região norte, que vai entrando do nordeste para o norte, e também do centro-oeste que está indo agora, as mineradoras estão levando muita gente, a pecuária de São Paulo, invadida pela cana-de-açúcar, começa a entrar lá, os fazendeiros arrendam a propriedade aqui e compra uma lá barato, ou arrenda lá também, começa a levar o gado para lá e leva também os trabalhadores. Então você tem uma migração sempre com trabalhadores nordestinos. Tem um movimento grande, né? Um movimento que está acontecendo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já!